vamos aprender adjunto adnominal. Mas o que é isso? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal é um termo da oração. Você já aprendeu o que é sujeito, o que é predicado, o que é complemento verbal, o que é vocativo. Então, adjunto adnominal é também um termo da oração. Ou seja, o adjunto adnominal é uma expressão que aparece ligado a um nome. Veja só, adjunto adnominal. Preste atenção nessa palavra, junto. Esse prefixo ad significa junto. Junto a quê? Junto ao nome. A palavra nominal vem da palavra nome. Então, o adjunto adnominal é um termo que se refere ao nome, que se relaciona com o nome, com o substantivo. Adjunto adnominal é uma expressão que aparece na frase se relacionando com um substantivo e ele tem que estar junto, certo? Existem termos que se referem a um substantivo, mas que estão distantes, não estão juntos. O adjunto adnominal precisa necessariamente aparecer junto ao nome. Vamos ver isso numa demonstração a partir de trechos de músicas que eu trouxe aqui para vocês. A canção Dias Melhores, do Jota Quest, ajuda-nos a entender um pouco o que é o adjunto adnominal. Como disse, o adjunto adnominal ele tem que vir junto de um nome. Observe que nesse trecho aqui, nesse trecho da canção, nós temos uma oração. Vivemos, obviamente, você percebeu aí o sujeito oculto, nós vivemos esperando dias melhores. Veja que nós temos o sujeito, temos o verbo na locução verbal, vivemos esperando, e temos um complemento que está aqui, dias melhores. Observe que vivemos esperando dias. Note que dias é um substantivo, é um nome, certo? E veja que esse nome está determinado, está caracterizado pelo adjetivo melhores. Portanto, a palavra melhores está junto ao nome e serve para caracterizar esse nome. Vivemos esperando dias, não é qualquer dia. Vivemos esperando dias melhores. Então, a palavra melhores ajuda a caracterizar para que quem está lendo o texto entenda que dias é que eu estou esperando. Eu vivo esperando o quê? Dias melhores. Então, o adjunto adnominal, como a palavra melhores, é um adjunto adnominal. Observe que a palavra melhores é adjunto adnominal do núcleo dias, do nome dias. Então nós temos aqui o adjunto adnominal. O adjunto adnominal ajuda a caracterizar o nome. Ele é um modificador do nome. O adjunto adnominal modifica o nome a que se refere, caracterizando, especificando, quantificando, trazendo a ideia de posse, trazendo a ideia de característica, enfim. Ele ajuda a modificar, certo? Trazendo o jeito de ser, etc. Continuando, você observa aqui, que dias é esse que vivemos esperando? Dias melhores? Vivemos esperando dias de paz. Veja aqui mais uma vez, como assim melhores? Melhores como? Dias de paz. A expressão de paz é também adjunto adnominal da palavra dias. E ainda, que dias são esses? Dias que não deixaremos para trás. Opa, que adjunto adnominal grande é esse? Veja só, o adjunto adnominal pode ser desempenhado por diferentes classes gramaticais. O adjunto adnominal, sintaticamente falando, você já entendeu que é um termo que se refere a um substantivo da frase. Ele pode se referir a um substantivo lá no sujeito, ele pode se referir a um substantivo no complemento verbal, ele pode estar em qualquer um dos outros termos da oração, desde que esteja o nome e o adjunto no mesmo termo.
O adjunto adnominal tem que estar junto, como o próprio nome diz. Se é lá no sujeito, o nome do sujeito tem que ter o adjunto ali mesmo no sujeito. Se é no complemento verbal, o adjunto adnominal tem que estar ali mesmo no complemento verbal, junto do nome a que se refere. Mas esse adjunto adnominal, ele pode ser desempenhado por diferentes classes gramaticais. Veja que aqui a palavra melhores é um adjetivo. Atenção, não confunda. Sintaticamente, a palavra melhores, ou seja, olhando para a frase toda, a palavra melhores é adjunto adnominal do substantivo dias. Olhando só para a palavra melhores, morfologicamente classificando, melhores é um adjetivo, certo? Aqui nós temos dias de paz. De paz é duas palavras, iniciando com uma preposição. Você sabe que isso é uma locução adjetiva. Eu tenho uma locução adjetiva funcionando como adjunto adnominal desta frase. E aqui, observe, que dias é esses que eu estou esperando? Dias que não deixaremos para trás. Esse termo tem um verbo, deixaremos. Portanto, aqui é uma oração. Quando um termo tem um verbo, ele é uma oração. Foi utilizada uma oração para caracterizar um nome desta outra oração. Então, esta oração desempenha também a função de adjunto adnominal. Atenção para a morfologia do adjunto adnominal. O adjunto adnominal pode ser representado por diferentes classes gramaticais. Pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, nós vamos ver em outra frase, pode ser uma locução adjetiva, pode ser uma oração. Na canção Flor e o Beija-Flor, nós temos, de Henrique e Juliano, não é isso a canção? Nós temos aqui a presença também de alguns adjuntos adnominais. Vamos aqui. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Nós temos aqui a primeira oração. Primeira oração por quê, professor? Porque tem verbo. Essa é o sujeito, é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Observe que nessa frase nós temos o substantivo história. Substantivo história. Quais palavras estão juntas e se referem a esse nome? Uma se refere à história. Uma história. O uma não se refere a essa. Velha se refere à história. Professor, essa também se refere à história, certo? Certo, mas não é adjunto adnominal, por quê? Porque aqui eu tenho um verbo, então esse termo está no sujeito para se referir a um complemento da frase, a um predicativo. Não, tem que estar junto. Então aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo de ligação, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Nesse caso, veja que depois do verbo é o predicativo. Todos esses termos se referem à história. Aqui sim, estão juntos do nome a que se refere. Por essa razão, adjuntos adnominais, certo? O adjunto adnominal está caracterizando. Veja que se eu dissesse simplesmente, essa é história, a informação ficaria vaga e, ao mesmo tempo, você não teria noção do que se tratava. Quando eu digo uma velha história, você já traz pelo menos a ideia de que não é qualquer história. É uma história bem antiga, certo? Então, os termos, os adjuntos adnominais, ajudam a caracterizar o nome a quem se refere, a especificar, a caracterizar, a quantificar, se houvesse aqui um numeral, por exemplo. Sintaticamente, uma e velha são adjuntos adnominais. Adjunto adnominal do substantivo história. O núcleo a quem ele se refere é história. Nesse outro trecho, numa noite fria de outono, veja aqui, estamos falando da palavra noite, um nome, um substantivo. Quem são os adjuntos adnominais da palavra noite? Uma noite. Como essa noite? Fria. E noite fria, que noite exatamente? Noite de outono. Veja que nós temos três expressões se referindo à noite. Se eu simplesmente dissesse
que conheceram o amor noite, na noite, em noite. A informação ficaria vaga, mas quando eu digo que foi uma noite, não está específico, mas eu sei que a noite era fria, agora eu comecei a conhecer melhor como era essa noite, e eu sei que é uma noite de outono, não é uma noite de verão, não é uma noite de inverno, é uma noite de outono. Então veja que eu tenho termos que ajudam a caracterizar o nome a quem se refere. Essa é a função do adjunto adnominal. Ele cumpre a função de ajudar a especificar o nome a que se refere, para que a informação que se quer passar fique completa, não fique vaga, certo? Sintaticamente, adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. E morfologicamente falando, veja que o adjunto adnominal, já falamos com o outro trecho de música, que o adjunto adnominal pode ser representado por um adjetivo, por uma oração ou por uma locução adjetiva. Além disso, veja que nós temos agora é um artigo funcionando como adjunto adnominal. Fria é um adjetivo e de outono é uma locução adjetiva. Então, quais são as palavras, quais são os termos que podem funcionar como adjunto adnominal? Primeiro, o adjunto adnominal se refere sempre ao nome. E quem são as palavras, as classes gramaticais que podem funcionar? Pode ser o artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva ou pode ser uma oração, um termo que funciona como um adjetivo, um termo que tem verbo, mas que funciona como adjetivo, certo? Então, nós temos aqui o que é o adjunto adnominal. Adjunto adnominal é um termo da oração, é uma expressão que se refere sempre a um nome, a um substantivo, que está junto desse substantivo e pode ser representado por um artigo, por um adjetivo, por uma locução adjetiva, certo? E o adjunto adnominal cumpre a função de especificar o nome a quem se refere, caracterizar, indicar origem, indicar posse, enfim, dar alguma informação a mais adicional para que a gente fique conhecendo quem é aquele nome a quem o adjunto adnominal está se referindo. Não confunda. O adjunto adnominal tem que estar junto ao nome a que se refere. Como assim tem que estar junto? Tem que estar junto no mesmo termo. O nome e o seu modificador precisa estar junto no mesmo termo. Se o nome está no sujeito, o modificador tem que estar no sujeito. Se o nome está no complemento verbal, o seu modificador, o adjunto, tem que estar também no complemento verbal. Veja só. Vou te contar duas histórias interessantes. Estamos falando aqui da palavra história. Veja que nós temos aqui a palavra duas, se refere à história. Interessante, também se refere à história. Veja que vou te contar. O verbo é vou te contar, uma locução verbal. Sujeito eu. Sujeito, verbo, complemento verbal. Veja que lá no complemento verbal eu tenho o nome. E junto desse nome eu tenho dois modificadores. Um numeral e um adjetivo. Veja, o numeral e o adjetivo estão junto ao nome e ajudam a entender esse nome. Eu sei que são duas histórias, eu sei que são interessantes. Não é qualquer história. Então, se eles estão junto ao nome e ajudam a modificar esse nome, esse numeral e esse adjetivo, sozinhos, a palavra é numeral, adjetivo. Mas dentro da frase, qual a função sintática? Exerce a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. A frase seguinte é praticamente a mesma. Essas duas histórias são interessantes. Veja que agora eu tenho o verbo aqui. São. Eu tenho o sujeito, essas duas histórias. E eu tenho o predicativo interessantes. Note que eu estou falando das histórias, igual na frase anterior. Mas veja que agora histórias está no sujeito e não lá no complemento.
Olhando aqui dentro do sujeito, quem são os adjuntos adnominais deste nome? Quem são os adjuntos? Duas se refere à história, essas também se refere à história. Você pode achar que interessante se refere à história. Se refere. A palavra interessante se refere ao sujeito. Mas observe que não está junto. Está lá no predicado. Se refere ao sujeito, mas está no predicado. Mas é um adjetivo, professor. É um adjetivo. Está lá no predicado se referindo ao sujeito. Mas não é adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal tem que estar junto do nome. Interessante se refere ao sujeito. Se refere a um nome. Mas está no predicado. Interessante é um predicativo do sujeito e não um adjunto adnominal.